criatividade é um verdadeiro portal para o desconhecido. Ela nos leva para lugares incríveis, não é? Mas, infelizmente, também pode ser usada para violência e manipulação. Eu estava aqui pensando e lembrei de um caso. Na década de 70, uma garotinha americana foi vítima de uma lavagem cerebral assustadora. A sua família seria morta por alienígenas. Se contasse que tinha sido abusada sexualmente várias vezes. Ao invés de começar a história pelos acontecimentos cronológicos, eu acho que seria mais interessante que você conheça o dia em que o mundo de Jan Broberg virou de cabeça para baixo. Foi em outubro de 1974, quando Jan tinha 12 anos. Ela acordou com as mãos e os pés amarrados a uma cama, sem a menor ideia de onde estava e o que estava acontecendo. Ao lado dela, um aparelho começou a tocar uma gravação com uma história bizarra. Jan havia sido levada por alienígenas. Imagine como deve ter sido para ela. Consegue imaginar? Uma criança de 12 anos acorda amarrada em um lugar desconhecido. E uma gravação diz que alienígenas a sequestraram. Mesmo sem entender, Jan, a menina, acreditou. Duas vozes se identificaram na gravação. Vozes que diziam ser de Zeta e Zetra, os alienígenas sequestradores. Os dois disseram que Jan era meio alienígena e que a missão dela era ter um filho antes dos 16 anos para que a espécie extraterrestre sobrevivesse. Caso ela recusasse a suposta missão, a sua irmã seria a escolhida e o restante da família sofreria consequências mortais. A gravação, por fim, concluiu que o companheiro nessa tarefa seria o homem que estava jogado e amarrado também na cama ao lado, com alguns machucados e aparentemente desorientado. E sabe quem era esse homem? Era Robert Berthold, um adulto amigo da família de Jan. Naquele dia, pensando que estaria salvando seus parentes, a criança, de 12 anos, teve relações sexuais com aquele homem adulto. Um crime, sem dúvida nenhuma. Algo que Jan demorou para compreender e que foi apenas o começo dos anos de pesadelo que a menina viveu. Uma violência que os aliens poderiam estar vendo. Os pais avisaram a polícia sobre o desaparecimento da filha, no mesmo dia que ela não voltou para casa. A questão é que eles nem sequer imaginaram o que estava acontecendo. Para os dois, o desaparecimento de Jan e de Robert tinha sido um acidente, ou algo do tipo. Mas, como eu disse, o Robert, esse que estava do lado dela, era amigo da família. Na verdade, amigo talvez não seja a palavra certa. Robert conhecia os pais de Jan e até frequentava a casa da família. Mas a relação era, no mínimo, muito estranha.
Em junho de 1972, Robert e sua família conheceram os Broberg em uma igreja de Pocatello, uma cidade no estado americano de Idaho. Como era uma pequena cidade, praticamente todo mundo se conhecia. Assim, não demorou muito para que as duas famílias se tornassem muito próximas. Quase como se fossem uma única família. Entre viagens e jantares, os filhos de Robert ainda faziam festas do pijama com Jean e suas outras duas irmãs. A proximidade era tão grande que Robert até começou a ser chamado de pai pelas três meninas. E o que eu vou contar agora vai começar a iluminar toda essa história de aliens em missão. A situação chegou a um ponto tão absurdo que os pais de Jean deixaram o homem dormir na cama da menina durante 4 noites ao longo da semana. Isso, meu caro, por 6 meses. Ingenuidade? Confiança demais? É difícil de dizer, não é? Se você me perguntar como os pais de Jean deixaram isso acontecer, eu só posso dizer a desculpa que Robert deu. Tudo fazia parte de um programa de terapia que o ajudaria a superar os traumas de abuso que o coitado sofreu quando era criança. O que a menina não tinha entendido na época era o porquê de uma invasão alienígena. A única criatura, digamos assim, era o tal amigo da família. Como você mesmo deve ter imaginado pelos poucos detalhes, Jean havia sido sequestrada justamente por Robert Berchtold. Tudo não passava de um plano doentio, motivado por uma fixação assustadora. Ela foi sequestrada no dia anterior ao que acordou amarrada. Tudo porque Marianne, a mãe de Jean, permitiu que Robert a buscasse na aula de piano. O motivo? Ele disse que levaria a criança para um passeio a cavalo. Assim que os dois entraram em um... como se diz mesmo? É um motorhome. Um trailer, isso. Assim que entraram, o homem dopou a menina com uma substância desconhecida com a desculpa de que eram remédios para alergia. Uma vez desacordada, ele a levou até um local pré-determinado e fingiu toda a cena de sequestro. Sabe os alienígenas? Pois é, meu caro. Suas vozes eram, na verdade, a voz de Robert, distorcida. Talvez o maior recurso do homem naquele momento tenha sido a inocência de Jean. Ela acreditou na história porque queria proteger a família. Um ato de altruísmo? Pode ser. E mesmo tendo sido resgatada 35 dias depois, você acredita que o homem continuou fazendo lavagem cerebral na menina para que ela aceitasse os abusos? O FBI encontrou os dois em Mazatlán, no México. Depois de Robert tentar se casar com Jean e entrar em contato com os pais dela pedindo que concordassem com o casamento. Imagino que na cabeça da menina, o casamento seria uma forma de continuar a missão dos extraterrestres. Depois de grampear a ligação, o FBI conseguiu resgatar a menina. Só que naquela altura do campeonato, Jean estava
traumatizada demais para contar tudo o que havia acontecido. E a lavagem cerebral de Robert fez com que ela guardasse para si as informações dos alienígenas e de todos os abusos. Ela tinha medo de que sua família fosse morta caso contasse os detalhes para alguém ou se envolvesse com algum menino. Só que aí você pensa, mesmo sem os detalhes do que aconteceu durante o sequestro, não teria como esse homem ficar livre. Bom, infelizmente havia uma forma. Meses antes de toda a situação, Robert conseguiu manipular tanto o pai quanto a mãe de Jean para se envolver sexualmente com ele. Primeiro com o pai e depois com a mãe. Com isso, Robert conseguiu chantageá-los para assinar uma declaração confirmando que eles autorizaram a viagem da filha ao México. Caso não assinassem, ele revelaria a informação para as pessoas e, consequentemente, a imagem da família seria manchada. Com o documento assinado, Robert passou apenas alguns dias preso e, em pouco tempo, voltou a aparecer no bairro de Jean e manipulá-la com a história dos alienígenas. Os dois continuaram se encontrando e tendo relações sexuais, até que a situação praticamente se repetiu. Toda a lavagem cerebral fez com que Jean acreditasse que estava apaixonada por Robert. Por isso que mesmo depois do abusador se mudar de estado, a garota continuou em contato com ele através de cartas românticas e telefonemas. Foi então que, em agosto de 76, Robert invadiu o quarto de Jean, que agora tinha 14 anos, e a convenceu a fugir com ele, deixando apenas uma carta para os pais. Os dois foram para Pasadena, na Califórnia, onde a garota foi matriculada em um internato católico só para meninas, com o nome de Jane Tobler. Com o FBI novamente envolvido, foi possível localizá-la em novembro de 76. Só que ela estava tão convencida de que amava Robert que resistiu em voltar para casa. Por fim, ela se reuniu novamente com a família. Logo após, o abusador enfrentou acusações de sequestro em 1977. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi absolvido depois de alegar insanidade e foi condenado a 6 meses de detenção em uma instalação mental de segurança máxima. Nesse meio tempo, até 1978, Jean ficou longe do pedófilo e continuou vivendo sua vida, ainda que traumatizada e mentalmente abalada. A farsa dos alienígenas continuou prejudicando a vida dela até os 16 anos. Jean não gostava nem de conversar com os meninos da idade dela. A manipulação só se tornou explícita quando ela foi para um acampamento de verão e foi convidada por um garoto para tomar um sorvete. Imagine a reação dela. Já entrou em pânico e imaginou que sua família seria punida. Ela rapidamente ligou para casa e, para a surpresa dela, não havia nada de errado. Aquilo a motivou a fazer alguns testes nos meses seguintes, desde aceitar um convite de festa até conversar com outro garoto. Como nada aconteceu, ela entendeu que tudo não passava de uma grande mentira. Não havia aliens. Não havia missão. Quando a ficha dela caiu, Jean se sentiu confortável. E aí, contou tudo para a família.
desde a lavagem cerebral até os abusos sexuais. Esse seria o momento perfeito para colocar Robert atrás das grades de vez. O único problema, como sempre, é que não havia provas concretas e o homem havia sumido do mapa. Já então seguiu sua vida tentando superar os traumas e deixou os anos de horror para trás. Ela se tornou atriz, casou, teve um filho e acabou se divorciando. Em 2003, a mãe dela lançou um livro detalhando a história dos anos 70 e passou a viajar com a filha para contar suas experiências. O que elas não imaginavam era que em 2004, Robert apareceria novamente. Durante uma conferência de mulheres em que Jean participou, Robert tentou entrar armado no local. Ele foi impedido por um voluntário e acabou atropelando uma pessoa ao fugir. No ano seguinte, em 2005, ele foi a julgamento por causa do atropelamento e acabou sendo considerado culpado pelo júri. Só que antes de receber a sentença, ele tirou a própria vida. Embora Robert não tenha encontrado justiça em vida, o fato de Jean ter conseguido superar os traumas nos traz um alento para esse caso. E eu espero que ele mostre para outras vítimas que elas não devem ter medo de contar a verdade. Contem a verdade. Logo que algo estranho aconteça. E os pais? Não foram ingênuos demais? Será que uma atenção maior deles, aquela relação, não teria ajudado a protegê-la? Crianças, cuidado. Pais, fiquem alertas. O que vocês acham?